Motores está de regresso para mais uma edição dedicada ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores vamos à Serra da Penha para o fecho das contas do Campeonato Nacional de Montanha. No Japão, acompanhamos a penúltima ronda do Mundial de Carros de Turismo. Terminou o Campeonato Nacional de Montanha na Rampa da Penha. Foram encontrados os últimos vencedores da época. Faltavam ainda atribuir 2 títulos. Na categoria 6, José Pedro Gomes estava à frente do campeonato, mas 10 pontos de vantagem não asseguravam a vitória. O piloto do Forscore foi à Penha vencer e, dessa forma, assegurar o campeonato. Correu muito bem. Devo os parabéns à minha equipe de mecânicos, que realmente foram incansáveis, fizeram um excelente trabalho, proporcionaram um carro simpático e ganhador e, portanto, a nossa equipe está de parabéns. Estamos todos contentes. Na categoria 5, embora o título não estivesse entregue, estava já praticamente decidido, bastando a Joaquim Teixeira terminar a prova para poder comemorar, e assim fez. O objetivo era ser campeão na categoria 5. Eu, em 4 anos, consegui ser 2 vezes campeão nacional e 1 vez vice-campeão. Portanto, o objetivo foi conseguido, portanto, estou 100% realizado a nível de desporto automóvel de montanha este ano. E agora vamos à história da rampa, que fechou a época e que foi vencida por Rui Ramalho, que desta forma, pela segunda vez, subiu ao lugar mais alto do pódio esta época. Já se adivinhava a concorrência que eu ia ter, mas vim também para tentar participar ao máximo no campeonato. Consegui a vitória, alguns azares de colegas inesperados. No modo geral, correu-me bem o fim de semana todo. E pronto, sou vice-campeonato, nada mal para a primeira vez. Rui Ramalho dominou a prova e tudo ficou ainda mais fácil quando os azares bateram às portas dos adversários. Na categoria 2 foi uma espécie de prova por eliminação. Nuno Guimarães via a caixa do BRC ceder e ficava fora de prova. Mas pior destino tinha o BRC de Joaquim Rino. Na segunda subida de treinos, no sábado, o motor parte e há um princípio de incêndio. Joaquim Rino imobiliza o carro e rapidamente sai. As chamas propagam-se, há um extintor que não funciona, o sistema de extinção do automóvel não é acionado. Os meios de socorro, entretanto, chegam, mas nos menos de 4 minutos que demoraram, o fogo toma conta da carroceria em fibra do BRC, enquanto Joaquim Rino assiste impotente ao incêndio. Mas de azar não ficamos por aqui, pois também Paulo Silva teve pouca sorte. Ele que pouco antes tinha protagonizado uma saída de estrada que destruiu o Seat Leon. O acidente aconteceu na zona rápida, onde há cerca de um mês Tiago Reis tinha igualmente saído e destruído o Fiesta. Devido à violência do acidente, Paulo Silva foi evacuado para o hospital, mas felizmente tudo não passou de um valente susto. Já vimos que Rui Ramalho venceu, foi a segunda vitória do ano para o piloto do Juno e da categoria 2 estamos conversados. Na categoria 1, Manuel Correia ganhou ditando lei com Skoda. Contas feitas e realizou o tempo total de 3 minutos, 15 segundos e 67 centésimas. Pelos vistos, a participação no Masters no Luxemburgo há 2 semanas deu-lhe um novo alento que lhe permitiu a sua melhor marca de sempre na Penha. Mais atrás ficou João Guimarães, que o Peugeot 206 bateu a concorrência e fez segundo na categoria, que o levou até ao 3º lugar do pódio final. O melhor resultado sempre para o piloto de Vila Real. Joana Barbosa foi a 3ª na categoria 1 e, mais uma vez, foi a melhor na classificação das senhoras. E vamos já para a categoria 3, que foi dominada por Manuel Pereira, que ao volante do Mitsubishi Lancer Evo 6, desde o início se assumiu como mais rápido e começou a fazer segundos tempos absolutos, rodando em 1 minuto e 37 nas 2 melhores subidas. A oposição foi protagonizada por Edgar Reis em Renault Clio RS 2000, que, feitas as contas finais, cedia 6,8 segundos para o homem do Mitsubishi. Seguem-se na classificação José Rodrigues, Gustavo Moura e Jorge Meira, que encerra o grupo dos 5 da frente na categoria. Mas o duelo do dia seria o que opunha o retornado Luís Nunes a Joaquim Teixeira. A categoria 5 foi verdadeiramente discutida ao milésimo. Após a derradeira subida, ainda não se sabia quem tinha levado a melhor nesta espécie de troféu monomarca de Seat Supercopa.
Luís Nunes, presença assídua em 2013, regressou na Penha e venceu. A margem foi de 25 milésimas de segundo. Joaquim Teixeira não venceu pela primeira vez este ano. Aliás, foi segundo por um piscar de olhos, mas mesmo assim concretizou o objetivo de ganhar o campeonato na categoria 5. Luís Silva foi um espectador atento desta luta, pois se algo corresse menos bem a qualquer um dos dois primeiros, era ele quem mais lucrava. Levou o Mitsubishi Lancer Evo 6 até ao terceiro posto, à frente de Ricardo Gomes e de José Correia. E assim chegamos aos clássicos. A luta José Pedro Gomes-Hélder Silva era o centro das atenções, pois esta prova era o culminar do diálogo que imperou durante toda a época. O piloto Score levou a melhor e arrumou a questão do título pelo meio, venceu a categoria e o grupo 2. Hélder Silva no BMW 323i faltaram-lhe 4,7 segundos e foi segundo na Penha e nas contas finais do campeonato. Restou-lhe a vitória no grupo 5 para juntar ao título de vice-campeão. Aníbal Rolo levou o Renault 5 Turbo e andou também na luta pelos lugares da frente. Deu 2,2 segundos, terminou em terceiro e dessa forma foi o melhor no grupo 4. Nuno Silva levou o BMW 325iX ao quarto posto, venceu o grupo A. E o grupo dos 5 da frente era encerrado por José Figueiredo, que ao volante do Datsun 1200 conquistava a Taça Nacional, competição que se destina aos automóveis de cilindradas inferiores a 1300 cm3. Faltavam fazer 3 pontos para ser campeão dos 1300. Vim para isso, mas correu tudo bem, fiz uma prova sem problemas, ganhei novamente aqui o troféu dos 1300 e pronto, e ganhei a Taça Nacional. E assim terminou a Rampa da Penha e com ela a época de montanha de 2014. O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo deslocou-se a Suzuka, no Japão, para a penúltima ronda da temporada. Um fim de semana onde o argentino José Maria Lopes poderia carimbar o título de campeão do WTCC. Um bom ambiente antes do início das hostilidades em Suzuka. Vamos então para a largada, com o argentino da Citroën a sair melhor que o campeão em título, Ivan Müller, que, largando da segunda posição da grelha, mostrou dificuldades para acompanhar o andamento do argentino, bastante motivado pela possibilidade de se tornar campeão a uma jornada do final da temporada. Atrás dos dois Citroën surgia Tom Shilton e Hugo Valente, com o Valente a acabar por assumir a terceira posição ainda na primeira volta. À sétima das 11 voltas ao traçado de Suzuka, Ivan Müller foi obrigado a abandonar devido a um furo. Aqui o momento em que o Champs-Élysées do francês entra na boxe para mudar o pneu, mas os estragos eram já bastantes. Com a saída de cena do francês, Hugo Valente em Citroën estava agora na segunda posição, na frente do inglês Tom Shilton, que era pressionado pelo Citroën de Sébastien Loeb, que teve um arranque mau, deixando-se surpreender pelos dois Chevrolets que seguiam na sua frente. No topo da classificação, José Maria Lopes vencia a primeira corrida do fim de semana de Suzuka, o suficiente para confirmar o que já estava praticamente selado, o título de campeão do WTCC. No segundo lugar acabou Tom Shilton, enquanto Hugo Valente foi terceiro classificado. Na derradeira corrida de Suzuka, o Honda de Gabriele Tarquini aproveitou o facto de sair da pole position para assumir o comando da corrida. Aqui o toque entre Ivan Müller e Hugo Valente no Chevrolet amarelo, que atrasava então Hugo Valente, que se viu ultrapassado pelos Citroëns que seguiam atrás de si. Na frente da corrida, Tarquini dava à equipa oficial da Honda a primeira vitória desta temporada e a segunda do construtor japonês, depois do triunfo de Benani na China. Dusan Barkovic, que tentou colar-se a Tarquini na fase final da corrida, conseguiu o primeiro pódio com o segundo posto, enquanto Norbert Michelis terminou no terceiro lugar. Concluída a ronda de Suzuka, Lopes é líder incontestável com 422 pontos, seguido de Müller com 305, enquanto Sébastien Loeb é terceiro com 275 pontos. O português Tiago Monteiro, em Honda Civic, continua a ser o primeiro não Citroën na quarta posição, com 174 pontos. O troféu organizado pela Faculdade de Engenharia do Porto, o Desafio Único, teve 2 rondas finais impróprias para cardíacos. A luta pelo título foi uma constante até à bandeirada final.
Um dos troféus mais emotivos da velocidade nacional voltou a brilhar nas jornadas finais, proporcionando lutas intensas. Começamos então por olhar para a jornada do Algarve, a penúltima deste troféu, que antecipava a possibilidade de o título ficar decidido entre os Fiat Punto. Assim, na classe FEUP 2, a que envolve então estes Fiat Punto, André Pinto e João Brites chegaram ao Algarve com uma vantagem significativa na classificação e cedo mostraram ao que vinham, assumindo a liderança da corrida logo no arranque. Já na classe FEUP 3, reservada aos Alfa Romeo 156, a luta prometia ser mais equilibrada, tendo em conta que as duplas Luís e Raul Delgado e Alexandre Gonçalves e Paulo Ribeiro estavam empatadas no topo da classificação. Contudo, logo no arranque desta primeira corrida, Luís Delgado assumiu a frente da prova, enquanto David Saraiva teve que recuperar terreno para conseguir chegar ao segundo lugar antes da troca de pilotos. Sérgio Saraiva conseguiu regressar à pista na primeira posição e manteve sempre uma boa vantagem sobre Raul Delgado, garantindo assim a primeira vitória do fim de semana algarvio. E acho que ficou provado, já está provado durante o fim de semana todo que somos os pilotos mais rápidos e espero amanhã estarmos ao mesmo nível para estarmos na luta do campeonato, que é o nosso objetivo. Já entre os FEUP 2, a vitória foi para André Pinto e João Brites, que bateram Bernardo Maia e Gonçalo Rodrigues, consolidando assim a liderança do campeonato. O direto adversário, em termos de andamento, infelizmente teve um azar e captou, o que me deixou ali sozinho, fácil, sem grande pressão atrás. Ora, a ir tranquilo, a guiar, deu-me vantagem para ir aumentando e aumentando a distância para os meus concorrentes que vinham atrás. No dia seguinte, David Saraiva arrancou muito bem e rapidamente ganhou terreno sobre os seus mais diretos perseguidores. Contudo, a distância para o Alfa Romeo de Saraiva diminuiu com a troca de pilotos, mas Sérgio Saraiva não teve problemas em recuperar a vantagem, beneficiando de vários toques e abandonos entre os seus mais diretos adversários. Sabíamos que não podíamos falhar aqui no Algarve, tínhamos que ganhar, porque já tivemos azares este ano. Tínhamos que ganhar, preparámos para isso e conseguimos, estamos de parabéns e espero agora no Estoril estarmos com a mesma vontade e que o carro também esteja bem e não tenha problemas para conseguirmos lutar por título. Na categoria FEUP 2, o grande destaque foi para a dupla Tiago Vilela e Hugo Negrais, que no dia anterior tinham sofrido um aparatoso capotanço após um toque com outro piloto. Desta vez, Tiago Vilela e Hugo Negrais conseguiram colocar o Fiat Punto em condições mínimas para esta segunda corrida e os dois pilotos acabariam por vencer de forma brilhante esta prova. Sabíamos que saíamos da primeira posição, havia sempre a incógnita de saber se o carro estaria 100% ou não. Estava, felizmente, parabéns à equipa, a todas as pessoas que nos ajudaram a pôr o carro realmente impecável. Já os vencedores da primeira corrida, André Pinto e João Brites, acabaram na terceira posição, lugar que lhes permitiu garantir os pontos suficientes para saírem do Algarve com o título na categoria. A derradeira jornada do Desafio Único teve lugar no Estoril. 26 equipas marcaram presença nesta última ronda da temporada. Nas contas do campeonato, o panorama era distinto nas duas categorias deste troféu. Assim, entre os FEUP 2, André Pinto e João Brites já haviam garantido a vitória no campeonato na penúltima jornada, com Bernardo Maia e Gonçalo Rodrigues a ocuparem a segunda posição. Já entre os Alfa Romeos, a última prova da temporada iria decidir as contas finais, isto porque 4 equipas tinham reais possibilidades de garantirem a vitória neste FEUP 3. Assim, a primeira corrida do fim de semana foi bastante intensa, com os irmãos Delgado e os primos Saraiva a discutirem a vitória até ao final. Luís Delgado, logo após a largada, assumiu o comando da corrida, levando atrás de si Sérgio Saraiva. A troca de posições atrás dos dois da frente foi uma constante na primeira volta, com todo o pelotão a rodar muito junto. Entre os Fiat Punto, Tiago Vilela e Hugo Negrais lideravam a corrida, mas com o carro de André Pinto e João Brites no retrovisor, eles que rodavam sem a pressão do resultado, já com o título da FEUP 2 garantido. Na frente da corrida, Luís Delgado, com um ritmo forte, ganhava vantagem sobre os seus mais diretos perseguidores, nomeadamente Sérgio Saraiva, que ocupava agora a segunda posição. Contudo, uma situação de bandeiras amarelas obrigou à entrada do safety car, o que levou ao reagrupamento dos carros.
No reinício da corrida, o Alfa dos irmãos Delgado voltou a levar a melhor e manteve-se na frente da corrida, enquanto atrás dele surgia então José João Magalhães e Joaquim Soares. Entrávamos na janela para a troca de pilotos e o impensável aconteceu. Os dois da frente tocavam-se nas boxes ainda antes de voltarem à pista. No regresso à pista, a luta entre os irmãos Delgado e os primos Saraiva manteve-se bastante intensa. Contudo, o desentendimento nas boxes originou um drive-thru para Luís e Raul Delgado, o que deixou caminho aberto para a vitória de David Saraiva. Aqui o momento da vitória para David Saraiva. O meu primo na primeira parte da corrida fez um excelente turno, onde conseguiu entrar colado ao Delgado para a boxe. Nós na boxe fomos mais rápidos a trocar de pilotos, conseguimos ultrapassar. Houve ali uma situação na boxe um pouco desagradável, onde eu sou albarroado por Delgado. Acho que depois também foi penalizado por essa situação, onde me desalinhou o carro. Depois na corrida, no meu turno, eu caí para segundo, mas passado 3, 4 voltas apercebi-me como conseguiria apanhar o primeiro classificado, nessa altura era Delgado. Consegui corrigir com o carro desalinhado, consegui apanhar e penso que mesmo sem a desclassificação eu iria conseguir passar. Já na FEUP 2, André Pinto e João Britos conseguiram ultrapassar Tiago Vilela e Hugo Negrais e venceram a primeira corrida deste fim de semana do Estoril. A 13 segundos do vencedor terminou Bernardo Maia e Gonçalo Rodrigues, que desta forma reforçaram a segunda posição no campeonato. Sempre bom ganhar, é para isso que nós cá estamos, é para isso que nós entramos para a corrida, é sempre para ganhar. Agora, claro que não era o nosso principal objetivo, nós queríamos acabar para conseguir o nosso terceiro objetivo desta temporada. Conseguimos e saí com a vitória ainda melhor. Fizemos a corrida com muito mais calma, deu para gerir melhor, conseguimos ganhar. Neste momento somos campeões de tudo, por isso agora é levar até ao fim. Na segunda e última corrida do fim de semana, Luís Delgado, que saiu da pole position, manteve a liderança, enquanto mais atrás, David Saraiva foi surpreendido por Alexandre Gonçalves, que fez um bom arranque. José João Magalhães esteve igualmente em bom plano neste início de corrida ao lutar com Tiago Mesquita pela 4ª posição. Entre os FEUP 2, André Pinto segurava a primeira posição após a largada, trazendo atrás de si os carros de Vasco Barros e Tiago Vilela. Já Bernardo Maia, com um mau arranque, desceu do 3º para o 6º lugar. Na frente da corrida, o Alfa Romeo de Luís Delgado não dava tréguas e aumentava a distância para os seus mais diretos adversários. Na luta pela segunda posição, José João Magalhães levava a melhor sobre David Saraiva primeiro e depois sobre Alexandre Gonçalves e instalava-se assim na segunda posição. David Saraiva, contudo, não baixava os braços e acabaria por chegar ao 3º lugar, ultrapassando também Alexandre Gonçalves. O Alfa de Gonçalves começou então a perder terreno, o que fez com que Tiago Mesquita se aproximasse e acabasse mesmo por ultrapassar Alexandre Gonçalves. Iniciava-se então a troca de pilotos, momento sempre muito agitado nas boxes. Entre os FEUP 2, André Pinto continuava a liderar uma corrida equilibrada, com os 5 primeiros parados por uma diferença de menos de 2 segundos, o que mostra bem a competitividade deste troféu. No lugar da frente, entre os pontos, mantinha-se André Pinto, Tiago Vilela era segundo e Bernardo Maia surgia na 3ª posição. Contudo, Tiago Vilela acabaria mesmo por ultrapassar André Pinto, que descia assim ao 2º posto, e a 3ª posição também sofreu alterações, com Vasco Barros a ultrapassar Bernardo Maia. Entre os FEUP 3, situação difícil para David Saraiva, que viria a ser novamente ultrapassado, mas desta feita por Tiago Mesquita e pelo Fiat Punto de Tiago Vilela.
Na frente da corrida, a luta era intensa pela vitória e acabaria por levar a um desfecho bastante indesejado. Os carros dos primos Saraiva e dos irmãos Delgado voltaram a tocar-se e a direção de corrida acabou mesmo por mostrar a bandeira vermelha, com a prova a terminar mais cedo. Tudo porque a direção de corrida havia alertado para a não repetição dos toques constantes como os da primeira corrida. Com o final da prova e a exclusão de Luís Delgado e David Saraiva, os vencedores desta ronda acabaram por ser José João Magalhães e Paulo Rodrigues. Apesar da exclusão de Luís e Raul Delgado, a dupla do Alfa Romeo 388 sagrou-se campeã dos FEUP 3, levando o título para a cidade de Chaves. Entre os FEUP 2, André Pinto e João Brites carimbaram mais uma vitória. Saímos este fim de semana com 2 vitórias, só precisávamos de acabar, mas o objetivo é ganhar sempre. E conseguimos e estamos muito contentes. Ponto final em mais uma edição do Desafio Único, que regressa em 2015. Estamos de regresso a 60 segundos com o espaço de motores dedicado às preferências dos pilotos. Esta semana ficamos a conhecer melhor Gonçalo Araújo. Sporting ou Benfica? Bonenses. Velocidade ou todo o terreno? Os dois. Já experimentei os dois e gostei dos dois. Fernando Santos ou Paulo Bento? Gostei mais do Queiroz. Autódromo do Estoril ou Autódromo de Portimão? Estoril, definitivamente muito mais desafiante que o Portimão. Mercedes ou Porsche? Porsche. Francesinha ou Pisa? Bolonhesa. Loiras ou morenas? As três, com ruivas. Ski ou surf? Por acaso nunca experimentei os dois, mas tenho curiosidade de experimentar surf. Lisboa ou Porto? Lisboa, e sou alfacinha. Nadal ou Federer? Nadal, sou fã do Nadal. Está a gerar grande expectativa a primeira edição da Taça de Portugal de Rallys. A prova, que terá lugar na Serra Algravia, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, promete ser um evento renovado com um novo figurino e moldes inovadores que terá lugar nas estradas do Barlavento Algarvio. Ora, esta Taça de Portugal de Rallys pretende-se que no futuro se venha a assumir como a festa do desporto automóvel num único evento e em moldes inovadores. A prova promete assim reunir todos os intervenientes dos campeonatos nacionais de rallys numa Taça de Portugal que terá 2 dias de competição. Ora, no sábado são previstas então 4 especiais, 2 passagens pela inovadora prova especial do Autódromo Internacional do Algarve, que vai utilizar parte do traçado do cartódromo. A outra novidade é a nova especial de Lagos, com 10 km, que será percorrida por 2 vezes. Desta forma, o parque para as partidas e assistências terá lugar no estacionamento do Autódromo do Algarve. A organização, com o objetivo de reduzir as distâncias e concentrar as equipas de apoio, vai montar então o parque de assistência na zona das feiras de Monchique. Para fechar esta primeira edição da Taça de Portugal de Rallys, a organização do Clube Automóvel do Algarve preparou um regresso ao passado com uma exibição desportiva no Passeio Ribeirinho de Portimão. Entre os protagonistas desta prova, já é certo que vai contar com um bom lote de pilotos e carros. O algarvio Ricardo Teodósio é uma das presenças já confirmadas, mas não ao volante do seu habitual Mitsubishi Lancer Evo 9. O espetacular piloto está a tentar viabilizar o projeto de alinhar com um Porsche 997 igual ou equivalente ao que José Pedro Fontes utilizou no Nacional de Rallys, por forma a tentar lutar pela vitória. Caso o Ricardo Teodósio consiga alinhar ao volante do carro alemão, não estará sozinho, já que o alentejano Carlos Martins promete assumir igualmente o papel de protagonista na prova, em virtude de pretender alinhar ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup. O piloto da PERS Competições tem como objetivo tentar vencer a Taça de Portugal de Rallys e perceber se este pode ser uma boa alternativa com vista à próxima temporada. Com estas 2 apostas, é certo que a luta pela vitória na Taça de Rallys estará mais do que ao rubro. Resta esperar que, para além destes 2 pilotos, a Taça de Portugal de Rallys possa contar com mais alguns dos pilotos que animaram o Nacional de Rallys ao longo da temporada que agora terminou. O certo é que, em final de temporada, esta competição organizada pelo Clube Automóvel do Algarve pode ser um bom teste para os projetos que se avizinham para 2015 e servir de montra para outros que pretendem evoluir na próxima temporada.
A prova da Taça de Portugal de Rallys, que será candidata ao Campeonato Nacional de 2015, é também elegível para o Campeonato de Rallys do Sul, uma competição renovada que ganha uma importância com a substituição do Open de Rallys. Chegamos ao fim de mais uma edição de Motores. Estamos de regresso dentro de uma semana para lhe dar conta de mais novidades do desporto automóvel.